porque ela, por ter um pai, né, marinheiro, ela já estava acostumada com a ideia dos homens deixando a vida dela. E talvez isso aí também, para ela, pode criar essa catástrofe interna de que ela acha que sempre vai ser abandonada. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Hoje é sexta, então a gente vai falar de Kiss, né? Por que não, né? Fazia tempo que eu não falava de Kiss nesse canal. Sexta-feira passada, depois de uma semana inteira escutando besteiras ideológicas na faculdade, eu cheguei em casa e botei um Kiss bem alto pra lavar essa nojeira que querem implantar na nossa cabeça, né? E nada melhor do que um bom rock and roll. Como eu sempre falo, essa turminha do cancelamento aí, essa turminha ideológica, não escutam rock and roll, não sabem o que é bom, né? E aí o que eles nem tentam cancelar o rock and roll, que bom também, que bom que não escutem. Sei lá o que essas pessoas escutam, nem música devem gostar. Mas a gente curte um rock and roll, curte um Kiss, e aí chega em casa e mete a full, abri minha cerveja e foi ótimo, né? Então aí me fez o quê? Me fez pensar em a gente conversar um pouco mais sobre Kiss, né? Recentemente pediram Rod Stewart no canal. Eu quero atender esse pedido, mas a letra que pediram é muito longa. Mas aí o que eu posso fazer que é parecido com Rod Stewart? Kiss. Hard Luck Woman, né? O Peter Criss aí, o Sr. Rod Stewart de segunda. É o Rod Stewart do banco, né? O Rod Stewart é o capitão, o Peter Criss é o reserva. Mas Peter Criss canta demais, né? Nessa época do Kiss aí, Baby Driver é uma música do Kiss que eu gosto demais. E o Peter Criss, quando ele assume os vocais, é um cara que manda muito bem, né? Infelizmente aí, pessoalmente, o gosto dele é muito mais para as baladas, para as músicas mais soul, assim. Então ele não é muito roqueiro, mas quando o Peter Criss canta um rock é uma coisa fenomenal, assim. E Hard Luck Woman é um exemplo disso, né? Paul Stanley escreveu essa música, mas ele falou: vai na tua voz, que ela é muito melhor, né? E também inspirada pelo Rod Stewart, né? Ele escreveu Hard Luck Woman inspirada pelo cara, mas aí o Peter Criss dá conta do trabalho tranquilamente, né? Que voz fantástica, é um cara que manda muito bem, ele é aquele clássico batera, né? Depois ali nos anos 80, 90, o Kiss começou a adotar bateras mais modernos, né? Com teorias e técnicas mais atuais, que eram coisa da época, e uma coisa que o Kiss sempre fez durante a carreira inteira, mas ali nos anos 70, o Peter Criss ele era o clássico batera dos anos 70, era o cara com influências de jazz, que começou a tocar em banda de rock, né? Então Black Sabbath também foi assim, Deep Purple foi assim. Então os grandes bateristas de rock dos anos 70 começaram tocando jazz. E eu acho que isso aí é uma fórmula, uma composição que o Paul Stanley e o Gene Simmons não souberam aproveitar muito bem. Acho que o Peter Criss podia ser o batera da banda aí por muito mais discos, né? Mas como os anos 80 mudaram o que se era necessário para se ter uma banda de rock para o Kiss se manter atual, eles acabaram aí demitindo o cara, né? Eu acho que no Kiss sempre teve esse lado de muito mais se adaptar ao mercado do que realmente valorizar aí o que os membros tinham para oferecer. E eles acabaram sempre chamando o Ace de um cara que não era profissional, né? Então a gente, entrando na fofocaiada aí, né, nas brigas internas do Kiss, que tiveram várias, né? Mas a grande crítica do Paul Stanley com o Ace Frehley é que o cara não era profissional. E o Ace Frehley tem uma carreira solo há anos em que o cara toca em todos os lugares e ele tá sóbrio e o cara manda bem, né? Tá mais gordinho, né? Tá um senhor já, mas o cara manda bem, toca, canta, né? E empregou músicos muito bons, então ele também tá fazendo a sua parte para se manter vivo. E como eu e muitos, né? O calor aí, o fanatismo pela figura do Ace e o quanto ele tem carisma e uma estrela pessoal, a gente continua indo ver o cara, né? Então é um cara que tem muito para oferecer e um cara que se manteve ativo e ele conseguiu aí revidar muito bem as críticas, né? Ele é um cara dos anos 70 e ele não queria se adequar aos 80 ou 90. O cara quer fazer o hard rock clássico, raiz e tá tudo bem, sabe? E eu acho que o Peter Criss se manter como um batera de jazz, ele não precisa botar um bumbo duplo. Ele não precisa se adaptar às culturas da época, né? Bateria eletrônica nos anos 80, bumbo duplo nos anos 90. Então, tipo, relaxa, né? Deixa os caras serem quem eles são. E eu acho que isso aí poderia ter mantido o Kiss com uma integridade musical um pouquinho maior, né? A gente vê aí que cada década que passou o Kiss tentou se adaptar, né? Recentemente aí, nos anos 2000, 2010, 2015, eles fizeram um som com uns artistas coreanos, japoneses, né? Então, onde tem uma vertente nova, o Kiss se mete. Acho que só não fizeram dubstep porque ia ser muito na cara, né? Mas o Kiss sempre tentou aí se manter atualizado e, na verdade, o forte deles é o clássico, né? Aquela grande obra que eles criaram nos anos 70. Então a gente vai falar de Hard Luck Woman, um clássico do Kiss, né? Vamos pro verso 1. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for our first hello.
show, we'd never have to say goodbye, né? Fantástico, clássica música, muito boa, né? Então, se eu nunca tivesse te conhecido, eu nunca teria visto você chorar. Se não fosse pelo nosso primeiro olá, eu nunca ia ter que dizer adeus, né? Perfeita, ótima poesia, né? Também não dá pra falar tão mal do Paul Stanley assim. O cara escreve bem também, né? Ele sabe brincar com as palavras, ele sabe fazer um jogo muito bom e ele sabe manter o hard rock leve. Isso é uma coisa do Paul Stanley que também não dá pra falar mal do cara. Ele sabe manter um hard rock leve, ele sabe brincar na hora que tem que brincar. Então ele é um cara que também ele tem muito pra oferecer. Ele critica os caras do Kiss, mas ele também tem muito pra oferecer. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you never know, né? Então, se eu nunca tivesse te segurado, os meus sentimentos nunca teriam sido mostrados, né? Nunca teriam aparecido, aflorado. It's time I start walking, né? Então, já tá na hora que eu comece a caminhar, but there's so much you never know. Mas tem muito que você nunca vai saber, né? Se a gente continuar o tema da Beth, é essa ideia de ele ser músico, né? Então, ele vivia nos anos 70 ali. Ele era músico e ele estava sempre viajando. Então esses caras aí não podiam, né? Ou era muito difícil para eles ter um relacionamento, ter uma família, né? Porque eles estavam sempre fora de casa. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman, né? Então eu fico te dizendo, eu sempre te digo, mulher de sorte difícil, né? Hard luck woman, a mulher que não tem sorte, né? You ain't a hard luck woman, né? Você não é uma mulher azarada. Então, ele está tentando aí levantar os espíritos dessa pessoa, né? E a gente entra no refrão, né? Clássico, Rags, a sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen, né? Então, Rags, né? Rags são os trapos. Então, talvez aqui ele esteja dizendo alguma coisa sobre a personalidade dessa pessoa, né? Rags, a sailor's only daughter. Então, a única filha de um marinheiro, a child of the water, né? Uma criança da água. Então, criança da água, né? Pode ser criança da água pode ser coisa de signo, né? Então talvez aí ela tenha um signo mais a água é a ideia do sentimento. Então ela pode ser uma pessoa mais sensível, né? A ideia do rag são os trapos, então é uma pessoa que talvez venha de uma criação humilde. Então já está dando a entender que pode ser uma pessoa de uma zona rural, pode ser uma pessoa mais humilde, de humildade, né? Que não tem tanta malícia, né? O pai era marinheiro, então ela não foi, aí já entra a psicologia, né? Não viveu na presença do pai, então é uma pessoa ausente. Aí quando o Peter Criss diz que ele tem que ir embora, ela está repetindo a situação que ela viveu na vida pessoal dela, né? Então ela está se apaixonando por um homem que também vai embora, né? O marinheiro é muito parecido com o rockstar. Ele nunca fica atracado num porto por muito tempo. Então tem uma bela analogia aí, compulsão à repetição. Então o que ele está dizendo... A child of the water, too proud to be a queen, né? Então ela é muito orgulhosa para ser uma rainha. Então mostrando esse lado mais humilde, né? Rags, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman. Baby till you find your man, né? Então, Rags, né? Trapos, eu realmente te amo, né? Rags também pode ser um apelido que ele deu pra ela, né? Talvez ela use aí algum vestido mais solto, ou aqueles vestidos de retalhos, ou alguma coisa mais, né? Isso aqui foi escrito nos anos 70, né? Então, o movimento hippie também estava muito aflorecido, né? Flower Power, movimento hippie, então estava aflorecido mesmo nas pessoas, na identidade das pessoas e na vestimenta, né? Então, ele chama ela de trapos, pode ser não uma coisa ofensiva, mas a ideia de aí um apelido carinhoso pela maneira que a pessoa se veste, né? Eu realmente te amo e eu não consigo esquecer você. Você vai ser uma mulher azarada até você encontrar o seu homem, né? Como ousa dizer que uma mulher precisa achar um homem para não ser azarada? Ideologias modernas iam, né? Se eles escutassem rock, eles iam querer cancelar o Kiss. Kiss é forte demais para ser cancelado. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. I don't wanna hurt you, girl, you know I could never lie, né? Então, antes de eu ir embora, me deixa te dar um beijo, né? Aí Kiss aparece na letra da música. And wipe the tears from your eyes, né? E deixa eu limpar as lágrimas dos seus olhos. I don't wanna hurt you, girl, you know I could never lie, né? Eu não quero te machucar, garota. Você sabe que eu nunca poderia mentir. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman, baby, it's your final man, né? Então eu te digo, mulher sem sorte, você não é uma mulher sem sorte. Você vai ser sem sorte até achar o seu homem, né? Aqui a gente pode generalizar para dizer a pessoa, né? Ela não tem sorte até encontrar alguém, né? Mas tu tem que partir para a procura, né? Se tu ficar parado pensando, tu nunca vai achar ninguém e aí sim tu vai ser azarado, né? Aí é a profecia que se autorrealiza, né? Rags, a sailor on door, child of water, you'll be a hard luck woman. Oh yeah, bye bye, so long, don't cry, né? Então, adeus, né? Até breve, não chore. I'm just packing my bags, leaving you. Então, eu estou fazendo minhas malas, eu estou te deixando. Bye bye, baby, don't cry, né? Então, tchau, bebê, não chore. I gotta keep on moving, yeah. Então, eu tenho que me manter em movimento, né? Eu tenho que continuar o meu caminho. Bye bye, baby, né? Yeah, moving. Don't cry, lady, né? Então, não cry.
Não chore, senhora, né, moça? Então, interessante, né? Então, é uma continuação da letra de Beth, né? E se eu for chutar, pelo que a gente conhece do Kiss, foi intencional, né? Então, eles quiseram, né? Vai ser mais uma música cantada pelo Peter Criss. Vamos continuar essa ideia de um homem que tem que deixar a mulher, né? Mas aqui eles deram um contexto maior, porque ela, por ter um pai, né, marinheiro, ela já estava acostumada com a ideia dos homens deixando a vida dela. E talvez isso aí também, para ela, pode criar essa catástrofe interna de que ela acha que sempre vai ser abandonada. Então, tem um lado psicológico também nessa letra do Kiss, né? Então, foi bom. É bom falar na sextas-feiras de um hard rock, começar a falar de sons clássicos, né? Vamos pedir uns sons clássicos aí nos comentários, vamos traduzir umas músicas boas, né? De uma época em que não tinha tanta choradeira, né? Então, agora eu tô me posicionando mesmo, não tô nem aí. Eu acho que a gente tem que se posicionar, a gente não precisa ser ofensivo, não precisa ser agressivo, mas a gente gosta do que a gente gosta, e se existe uma nova geração aí que acha que pode mudar o que a gente viveu e o que a gente sabe dentro de nós que é certo, a gente não tem que baixar a cabeça, a gente não tem que se ajoelhar. Acho que a gente tem que continuar nas nossas convicções e assim, como os nossos ídolos do rock and roll fizeram, a gente acaba progredindo e a gente acaba sendo bem sucedido se a gente não se deixa levar por ideologias de pessoas que no fundo não querem o nosso bem, né? Como o Leme disse, só querem que a gente fique marinando nessa sopa de sujeira deles mesmos. Então essa foi o Kiss, essa é a sexta do hard rock, que ainda não tem nome, tem uma tradução melhor para essa música, ou entendimento, ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.